Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Volodymyr Zelensky, né, presidente da Ucrânia, começaram a reunião que estava prevista para agora mesmo, né, por volta de 2h15, lá na Casa Branca, em Washington. Assim que ele chegou à Casa Branca, né, o Zelensky foi recebido pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, eles posaram para fotos e agora estão na parte interna da Casa Branca conversando sobre a possibilidade de um acordo de cessar-fogo com a Rússia. Uma expectativa de que depois desse encontro eles conversem com jornalistas que falem sobre o que foi acordado. Mas não vai ser o único encontro, porque na sequência Donald Trump vai conversar também com líderes europeus que foram até os Estados Unidos, né? Presidente da OTAN, a líder da comissão do Bloco Europeu, presidente da Itália, primeiro-ministro do Reino Unido. Eles foram para os Estados Unidos para acompanhar essas negociações, preocupados com a rendição da Ucrânia, que pode envolver o país ceder parte do território para a Rússia e que condições devem ser impostas à Rússia caso esse cessar-fogo prospere, né? Então, a gente está na expectativa para esse encontro, que está cercado por um esquema de segurança muito grande. Aliás, um esquema de segurança que foi muito reforçado, é uma área que já tem, né, Joel, uma segurança muito grande, o que dirá hoje com tantos líderes europeus que estão participando desse encontro também. Você se lembra uma imagem emblemática na última sexta-feira do Donald Trump recebendo o Vladimir Putin lá no Alasca e o avião do Putin sendo escoltado pelos caças norte-americanos e pelo B-12 também. B-2 é vitamina, né? Pelo B-2, aquele Spirit, o avião que é considerado um fantasma, que não é alcançável por radar, né? E tal. Um avião que vale 2 bilhões de dólares. Foi esse avião e outros similares utilizados lá no ataque contra as bases nucleares iranianas. Então nós vimos ali o que significa você ter poder, o que significa ter estrutura. Vamos torcer para que haja o fim dessa guerra mesmo que seja com rendição, cedendo território para a Rússia. O que eu quero é o fim da guerra. O que eu quero não, o que nós precisamos é o término dessa guerra. É interessante para o mundo inteiro, né? Tanto em termos de paz, que é o principal, para a preservação de vidas, mas em termos econômicos também. Exato. E aí, hoje, a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes 2 especialistas sobre essa questão, sobre esse conflito. Um deles, o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, falando que ele acredita que esse encontro hoje entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky deve terminar sem cessar fogo, porque tanto Zelensky quanto Putin já abriram mão de algumas exigências para facilitar um acordo no futuro. Vamos ouvir aqui a posição do Manuel Furriela. Você tem a Rússia, que ela diminuiu as suas pretensões territoriais, mesmo a Ucrânia tendo que aceitar que ela não vai entrar na União Europeia e principalmente não vai entrar na OTAN, ela está exigindo e ela está correta em ter garantias militares de proteção por parte dos Estados Unidos e da Europa, e essa sinalização aconteceu e a Rússia também decidiu que aceita conversar também sobre isso. Então, mais uma concessão. Então, a partir do momento que você tem algumas concessões de cada lado, mesmo elas não completando o cenário ideal, pelo menos você já vê uma linha onde há um tipo de conversação. Bom, já o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, disse que o quadro atual do conflito, com a ocupação de parte do território ucraniano pela Rússia, já é uma realidade. E o cenário deve pesar, né? Isso que está acontecendo hoje deve pesar nas negociações. A Rússia está avançando fortemente na região que os russos mais querem, né? A região de Donetsk para frente. E a Ucrânia tem uma realidade muito forte, que é a ausência de substituição de tropas. Ela não tem gente para substituir ou a tropa perdida ou a tropa esgotada. Isso tem um peso enorme. O peso da população russa vai contar. E, de alguma forma, isso explique a aceitação de Zelensky. Eu acho que é um quadro novo e que a Europa já está mais ou menos se conformando com essa realidade. Bom, a gente tem agora imagens, inclusive, do Salão Oval da Casa Branca, com todos conversando juntos. Você está ouvindo aqui ao fundo Donald Trump falando e ao lado dele, ao lado direito, Volodymyr Zelensky
e os líderes europeus que estão participando ali. O primeiro-ministro do Reino Unido está em destaque também, ao lado dele o presidente da OTAN, né, participando desse encontro. Vamos ver se daqui a pouco tem algum pronunciamento conjunto deles em relação ao que foi discutido ou está sendo discutido sobre a situação entre Rússia e Ucrânia. Ótimo. É o que o Daniel falou agora fora do ar. Se esse pessoal aí não tomar uma decisão, quem é que vai tomar, né? Tem gente ali com condição de decidir, essa gente está toda reunida.